Muito ruim do Santos, as alterações, as mudanças do Orlando Ribeiro não funcionaram. Valeu pela personalidade dele em ter mudado o meio-campo, mas a grande realidade é que o Santos acaba se esbarrando, né, Lucas Ato? Na falta de elenco, na falta de jogadores com maior qualidade. Vimos que o Carlos Sanches não foi bem, vimos que o Luan foi muito mal, por mais que o Luan tenha saído reclamando muito de ter saído, mas o Luan não jogou absolutamente nada, assim como o Carlos Sanches. Pra mim, se o Orlando Ribeiro tivesse tirado o Sanches ou o Luan, era a mesma coisa, não jogaram nada. O melhor jogador do Santos na partida, ofensivamente, foi o Ângelo, que tentou e acabou saindo no segundo tempo. Na minha opinião, o Soteldo poderia ter saído, ou até mesmo o Marcos Leonardo, porque o Ângelo era o único jogador que dava algum perigo pro time do Internacional. É isso, Marcão. O Santos acaba esbarrando, né, num elenco limitado que tem, né? O Orlando Ribeiro olha para o banco de reservas no segundo tempo e não tem grandes opções para entrar, para mudar a postura do jogo. E quando os principais jogadores não estão inspirados, aí acaba dificultando mais ainda e o Santos acaba saindo derrotado, que foi o caso do Soteldo. Hoje não estava numa tarde inspirada. Marcos Leonardo, a mesma coisa. Carlos Sanches e Luan não fizeram uma boa partida ali na dobradinha do meio-campo. E o único que destoou, que foi bem, foi o Ângelo pelo lado direito. Já havia feito uma boa partida contra o Atlético Paranaense. O Ângelo que, quando saiu, não reclamou, diferente do Luan, que não jogou nada e acabou saindo reclamando com o Orlando Ribeiro. Exatamente. Tá aí, portanto, Internacional 1, Santos 0. Daqui a pouquinho vou abrir o telefone para os ouvintes. Muita gente no chat colocando a sua opinião aqui. A galera tá brava. Alô, Celso, Minoro, Tocuda. Marcos Leonardo perdeu todas, é verdade, hein? Não jogou nada mais uma vez o Marcos Leonardo, né, Lucas Ato? Eu particularmente acho que é um grande jogador, mas não tá jogando nada, né? Esse negócio que a bola não chega pra ele também, esse negócio a gente precisa mudar um pouco esse discurso, né? Porque, veja, o Santos coloca o Luan e o Carlos Sanches pra ver se dá mais qualidade e mesmo assim o Marcos Leonardo não joga. Então a realidade é que o Marcos Leonardo não tá jogando absolutamente nada e foi um dos piores em campo hoje. Exato, né? E a gente falava aqui com um meio-campista, um jogador de qualidade ali, próximo ao Marcos Leonardo, ele cresceria de rendimento e não vem acontecendo. Desde a chegada do Soteldo, o Marcos Leonardo não consegue desempenhar um bom futebol, né? E hoje, assim como o Soteldo não fez uma boa partida, o Soteldo ainda tentou fazer uma coisa ou outra ali, pegando a bola, indo pra cima, mas o Marcos Leonardo nem isso. Mal pegou na bola e às vezes que pegou não teve sucesso. Então o Marcos Leonardo realmente está fazendo uma fase ruim, não está fazendo grandes jogos, tem que mudar essa maré. O Marcos Leonardo tem que ver, pensar, fazer o que ele pode fazer para aparecer mais pro jogo, porque realmente não tá fazendo um bom papel de centroavante. É verdade, a galera curtindo o Varanda Futebol Debate, muita gente chegando. Aliás, sobre o treinador do Santos, vamos lá, não é nem 8 nem 80, né, Lucas Ato? É aquilo que a gente falava, o Orlando Ribeiro tá fazendo experiências, por isso que é preciso ter calma com o Orlando Ribeiro, justamente para não achar que ele é o Guardiola, né? Ele é treinador, não é mágico, né? Ele é treinador. O problema do Santos é que quando você olha para o banco, Lucas Ato, fala pra gente os jogadores que entraram no segundo tempo. O torcedor vai perceber que não tem como fazer mágica, né? O Orlando Ribeiro, ele é só um treinador, ele não é mágico não, hein? Quem que entrou no segundo tempo? Vamos lá, primeiro entrou o Lucas Barbosa, depois entrou o Ed Carlos, Sandri, Auro Júnior e Lucas Braga. Tá aí portanto, né? Veja, Lucas Braga era titular, não resolve o problema, né? O que melhor entrou no jogo de hoje foi o Ed Carlos, né? Mas veja, jogou 10 minutos. É preciso ver o Ed Carlos numa sequência de jogos, porque muito torcedor, semana passada, terça-feira, tava feliz da vida com o Luan. E a gente falava, calma com o Luan. Calma com o Luan. O Luan tem qualidade técnica, mas não jogou tudo isso. E hoje nós vimos que o Luan não fez uma grande partida, ou seja, é preciso ter calma. Um jogador que há muito tempo não joga, né, Lucas Ato? É um jogador que ainda vive essa dúvida de saber se vai ou não voltar a ser aquele Luan de 2017. Então, o problema do Santos é um elenco que é muito limitado, não tem grandes peças. A gente pede para tirar um jogador, mas o cara que entra no lugar desse jogador acaba não correspondendo. Não, exatamente, o Luan hoje fez uma partida ruim, saiu bravo lá, gesticulando, conversou com o Claudio Miro, não gostou de ter saído, saiu realmente bravo, falando porque deu pra ler ali na leitura labial da transmissão. Então realmente o Luan não fez uma boa partida, como não havia feito uma boa partida contra o Atlético Paranaense, é porque ele fez o gol, deu a abertura da vitória, deu assim a vitória para o Santos, depois o Santos conseguiu fazer no segundo tempo o segundo gol, mas ele que abriu a vitória, os caminhos da vitória para o Peixe. Então as críticas acabaram não sendo tantas pra cima dele, mas ele não havia feito uma boa partida
partida, assim como não fez uma boa partida hoje. Ele e o Carlos Sanches, não deu certo essa dupla, né? Então acho que já dá pro Orlando Ribeiro projetar pro jogo contra o Atlético Mineiro, não cogitar em colocar Carlos Sanches e Luan, porque contra o Atlético o Santos não teve um meio campo veloz, não teve tanta versatilidade, e hoje a mesma coisa. Ó, o Marli Brumati, Marcão, você tomou suco de maracujá, você tá muito calmo. Não é muito calmo, é que a gente sabe a limitação do Santos. Sabíamos antes da partida que o Santos não era favorito contra o Internacional. A gente precisa reconhecer a nossa limitação, né? A gente precisa reconhecer a nossa limitação. Os jogos do Santos não é o jogo de hoje, né? É claro que a gente sempre fica na expectativa de o Santos jogar hoje como jogou contra o Palmeiras, que o Santos foi muito bem, poderia ter saído do Allianz Parque com um resultado melhor, mas é sabido por todos que o Internacional tem um time melhor que o Santos. Então não é que eu tô calmo, eu tô, claro, ciente do momento do Santos, ciente da limitação do elenco do Santos, ciente que o Orlando Ribeiro tá começando um trabalho agora, que ele é treinador, ele não é mágico, né? O Orlando Ribeiro não é mágico. Você poderia ter o Bielsa no jogo hoje. Com pouco tempo de treinamento, o Orlando Ribeiro tá quanto tempo no Santos? Uma semana e meia, 2 semanas? 2 semanas, 3 jogos, se for o terceiro jogo dele. O cara não faz mágica. Então ele tá tentando mudar, sacou o Maddson, colocou o Natan, ele colocou o Carlos Sanches e o Luan no meio campo, né? O Lucas Pires hoje jogou pela esquerda, o jogador que muitos pedem, inclusive eu, né? Então, a situação é a seguinte, o Santos tem um elenco que não é um elenco maravilhoso, é um elenco limitado, né? Limitado. Então, a situação é essa, né? Marcelo MC, ligado no Varanda Futebol Debate. Alô, Edu Alves. O E7 Comunicação, fora Orlando. É uma cilada, Binho. Aí não, hein? Aí não, o torcedor também tá de brincadeira. Deve ser uma brincadeira dele, né, Lucas Zato? Gente, o Orlando não é mágico, hein? O Orlando é um treinador, ele vai acertar e vai errar, como todo treinador que quer ajeitar um time vai fazer. Vamos ouvir a galera? 992813009, vamos ouvir os varandeiros? Alô, boa tarde, quem fala?